Em 1992 ficou um marco na história, porque esse congresso teve 114 artigos científicos. Desde que eu entrei para a faculdade, foi a primeira vez, e já como profissional, né, sendo professor e tendo já empresa de contabilidade, foi a primeira vez que eu vi o Conselho Federal se preocupar com a valorização profissional. Então esse homem, o Ivan Carlos Gatti, pela primeira vez assim, mostrou para a sociedade que, de fato, a gente tinha que se sentir mais valorizado, reconhecer mais o profissional da contabilidade, esse profissional que lida para a sociedade e para o governo, a sociedade em geral. Então isso me fez com que eu estivesse presente a todos os congressos a partir daí. Não só o Congresso de Contabilidade, mas como vários congressos. Nessa carreira, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 380 participações em eventos nacionais e internacionais, falando ou participando, né, ou escrevendo, né, ou fazendo conferência. E nesse congresso me surgiu a ideia que um dia eu iria falar num congresso desse. Em 2004, em 2008, em 2012, eu falei no congresso. Teve a resolução número 10 de 2004, que trazia as novas diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis no Brasil. E eu estava muito envolvido com isso, com a Comissão de Educação do Conselho Federal de Contabilidade, onde já a Maria Clara fazia parte, né? Pessoas importantes faziam parte dessa comissão, professor Boarim. Então, em Santos, nós já falamos dessa resolução. E foi o primeiro ponto importante ser discutido sobre esse tema, né? Trabalhar desse tema. E foi a primeira grande fala que eu tive. O que aconteceu de interessante no Congresso de Santos é que nós fomos falar da Resolução 10 de 2004, que já estava em andamento, e na conferência eram 600 pessoas esperadas e na hora tinham 1.200 para entrar para o auditório. Então os bombeiros tiveram que adaptar o auditório, tirar aquelas paredes que são adaptáveis, né, para abrir espaço, para caber as 1.200 pessoas. Com isso atrasou a conferência. E a pessoa que ia falar depois de mim teve que antecipar a fala porque ela tinha um voo em São Paulo. Só que ela fez a minha conferência. Aí na hora, quer dizer, o que eu ia falar, ela falou antes. E eu virei para Maria Clara, falei assim, Maria Clara, e agora? Ela fez a minha conferência. Aí a Maria Clara falou assim, se vira nos 30, resolve aí. E aí eu peguei o microfone, não projetei nada, que eu não podia projetar nada, só o título da conferência, né? E fui pro meio do auditório conversar com as pessoas, perguntar o que eles propunham para estar na resolução 10, sendo que já estava em vigor há 4 anos. E foi uma boa palestra, foi um sucesso, porque o inesperado fez com que tudo movimentasse, as pessoas respondessem, né? E a primeira pessoa a responder uma pergunta na plateia foi o Paulo César Consentino, que era nosso presidente do Conselho de Minas Gerais. Então foi uma coisa assim que mudou um patamar, que cada vez mais mostrava assim, que eu estava no caminho certo de poder falar e estar presente nesses eventos. Eu participei de uma grande mudança também, tive a oportunidade de participar de uma grande mudança, porque o comitê dos trabalhos era um comitê técnico. E eu fiz uma proposição a Maria Clara, conversando pessoalmente com ela, que se fosse montado um congresso com um comitê científico. Então, o comitê científico de Gramado já foi um outro comitê. De fato, foi um comitê científico. Eu não podia participar porque eu não tinha doutorado, mas a Maria Clara me colocou no grupo para poder assessorar esse trabalho do grupo, porque muitas coisas que os professores querem fazer, acontecer, né, muitas vezes não combina com o que uma autarquia pode fazer legalmente. Então tem um choque. Então eu fui para poder orientar essa equipe. E foi uma das maiores coisas que eu já participei na minha vida, conviver com cerca de 12 doutores durante um tempo, né? Que tinham conhecimento científico, e foi por aí que eu fui fazer meu mestrado então, que até então eu não tinha mestrado. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um mestrado em função desse aprendizado que eu tive, né? E lidar com, na verdade, assim, um pessoal que tem uma outra cabeça. Eles têm a cabeça científica mesmo, vamos falar assim, né? Falta para eles talvez a grande prática, mas eles trazem para a prática estudos, né, que vão alterar comportamentos no dia a dia do contador. A questão técnica e a questão científica estão se aproximando. É lógico que elas são distintas. A questão técnica é procedimental, é como fazer, como agir, como elaborar. E a questão científica está no campo do estudo do conhecimento, da compreensão de novas ciências, de novas tecnologias, de modernidades de fato.
Então, por mais que elas aparentemente sejam posições diferentes, elas estão se aproximando. A gente vai perceber isso em 2005, com a criação do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Técnicos do Conselho Federal. Você vai perceber que quando o Conselho Federal, o presidente Martoni, estrategicamente, de forma muito inteligente, cria o CPC, nós vimos que precisava de academia buscar os conhecimentos científicos para poder agregar à prática. Um grande insight disso foi o teste de Imperma, por exemplo, com a mudança da lei da 6.404 para 11.638, em 2011, que trazia o teste de Imperma em evidência. E quem que estudava o teste de Imperma? A academia. De valorização dos ativos, né? Então a academia trouxe grandes percussores, né? Eliseu Martins, USP, várias entidades no Brasil, pesquisadores, né? A UNB, o Rio Grande do Norte, com suas universidades, quer dizer, o próprio Ceará, começaram a estudar e trazer essa modernidade. Então, você vê hoje que o estudo da ciência ele está mais interligado com as práticas contábeis do que no passado. E isso começou com o Gatti. Querendo ou não, essa história tem o Gatti no meio. O Gatti, o Ivan Carlos Gatti, trouxe para a contabilidade essa visão de futuro, de modernismo, de contemporaneidade que as pessoas não elencavam para a contabilidade. Esse marco teórico de 92 aí para frente, as pessoas podem não perceber, foi o grande bom de mudar a contabilidade e trazer ela mais para o campo científico.